dissertação de mestrado da UFMG discute o desempenho da alvenaria estrutural na construção civil. A percepção do tempo a partir de abordagem fenomenológica é tema de tese de doutorado na universidade. Está no ar o Logia. Olá, seja bem-vindo ao programa Logia. A alvenaria estrutural é uma importante forma de se realizar a construção civil. Na UFMG, a pesquisadora Natália Alves estudou o desempenho do uso da argamassa em assentamentos em blocos de concreto. Na reportagem minha e do Ives Vieira, a gente vai conhecer melhor como o estudo foi feito. Confira! A alvenaria estrutural é um sistema construtivo muito antigo. Os registros no Brasil datam do período colonial, com a construção de pau a piques. A alvenaria estrutural ela é composta de blocos, argamassa, grout e aço. Mas a alvenaria estrutural caiu em desuso por muito tempo, tendo o uso retomado após a Segunda Guerra Mundial devido à falta de aço. Hoje, é um dos principais sistemas construtivos existentes, e o retorno se deve em partes à argamassa estrutural. A argamassa ela tem função de unir os blocos, garantir a estanqueidade das paredes para não ter infiltração, tem função de absorver as solicitações e as deformações. O objetivo da minha pesquisa era analisar alguns tipos de argamassa. Eu fiz o estudo da argamassa industrializada e a argamassa dosada em obra sem aditivo e com aditivo plastificante. Então foram 3 tipos de argamassa. Então eu analisei, eu comparei e depois eu avaliei como foi o desempenho desses 3 tipos de argamassa no assentamento de bloco de concreto. Os processos metodológicos da pesquisa incluíam a realização de ensaios científicos nos estados fresco e endurecido da argamassa. Os experimentos analisaram a densidade de massa, retenção de água, resistência e desempenho da interação de blocos de concreto com as diferentes argamassas estruturais estudadas. Após 2 anos de estudo, Natália chegou a alguns resultados. Os principais resultados da minha pesquisa foram das 7 argamassas encontradas, a gente descobriu que a argamassa industrializada, apesar de respeitar todos os limites normativos, ela apresentou um pior desempenho geral. Em relação à argamassa com a dosagem da referência bibliográfica, que foi o primeiro traço que a gente ensaiou, essa argamassa ela apresenta uma resistência muito superior ao limite normativo, então ela não seria adequada para o uso na alvenaria estrutural para resistência de bloco que a gente estava utilizando. O que a gente pode perceber é que o traço adequado ele precisaria de muito menos cimento do que é usual e deveria ser feita para cada tipo de resistência um tipo de dosagem. Na sociedade, muitos de nós vivemos, trabalhamos e usamos obras da construção civil. O que a gente às vezes não percebe é que o setor também é resultado de pesquisas científicas. O estudo que eu fiz e acredito que os estudos da construção civil em geral, eles trazem diversos benefícios para a sociedade. No caso do meu estudo, a gente pode perceber que o insumo mais caro de um traço de argamassa, que é o cimento, ele poderia ser utilizado em menor quantidade. Então, significa uma economia geral para a obra. O segundo seria a particularização de cada tipo de resistência. É a gente falar que um bloco com uma resistência mais alta pode ter uma argamassa com uma resistência mais alta e um bloco com resistência mais baixa não precisa ter uma resistência tão alta. E o terceiro benefício, acho que engloba toda a pesquisa científica, experimental, que são os surgimentos de novos experimentos. Então, como eu não tinha na norma nada que me desse o que eu queria pesquisar, o objetivo da minha pesquisa, que fornecesse as informações que eu precisava, eu tive que bolar novos experimentos, né? Esse avanço, essa inovação que tem todo dia com as novas pesquisas,
são muito bons assim para a sociedade. Eu vou ajudar não só novos pesquisadores, como eu também vou trazer outros resultados. Entender o tempo é algo bastante complexo. O assunto fez parte das primeiras reflexões filosóficas do ser humano e as discussões ainda existem. Em tese do programa de pós-graduação em filosofia da UFMG, o pesquisador Daniel Grandinetti investiga a consciência do tempo e os princípios fenomenológicos que cercam nossa percepção temporal. Hoje, ele está conosco para conversar a respeito do tema. Muito obrigado pela presença, Daniel. É um prazer, Arthur. Seja bem-vindo à Logia. Muito obrigado. Daniel, a sua tese aborda a questão da consciência do tempo. Por que o tempo é um assunto que tanto intriga o ser humano? Bom, a nossa relação com o passado e com o futuro sempre foi bastante problemática, porque o passado sempre foi fonte de questões mal resolvidas e o futuro sempre fonte de medo. E tudo isso bagunça a nossa relação com o presente. Daniel, a fenomenologia é uma área da filosofia ligada à experiência e consciência. Como podemos explicar, como podemos entender a consciência do tempo e a temporalidade fenomenológica a partir disso? A abordagem fenomenológica investiga o tempo simplesmente a partir do tempo vivido, sem apelar para nenhum conhecimento fora da experiência, tipo os da física e os de outras ciências. É só aquilo que nós experimentamos que entra numa abordagem fenomenológica. Quando nos deparamos com uma pesquisa acadêmica, existe uma estrutura que é seguida, a gente está acostumado com resumo, introdução, metodologia, e a própria pesquisa exige experimentos. Entretanto, na filosofia é um pouco diferente. Como é que isso é realizado? Bom, na filosofia a gente define o tema, aí a gente investiga quais os autores mais relevantes na atualidade que tratam desse tema, e aí depois a gente parte para uma bibliografia secundária, que é os autores da tradição que tiveram relevância para esse tema e todos os comentadores desses autores atuais e os da tradição. E aí nós vamos desenvolvendo a tese dialogando com esses autores, desenvolvendo o nosso ponto de vista a partir do diálogo com eles. Quem foram os primeiros autores que falavam sobre o tempo? Aristóteles era um deles? Aristóteles provavelmente foi um deles. Existem outros? Na minha tese, os mais antigos são Aristóteles e Agostinho. O que esses autores diziam sobre o tempo? Aristóteles tratou de metafísica do tempo, ele não tratou de fenomenologia. Ele discutiu a impossibilidade do presente ser representado como um ponto numa reta, porque um ponto é uma abstração, ele não entra em contato com outro ponto. Então, se o presente ele é pontual, não tem como ele passar para outro ponto. Então, o presente jamais passaria e o futuro jamais se presentificaria. Ele só tratou da experiência do tempo para falar da maneira como o tempo ele é medido. Para que o tempo seja medido, é necessário ter experiência do tempo. Já Agostinho talvez tenha sido o primeiro que realmente tratou do tempo numa perspectiva fenomenológica, tratando do passado como aprendido pela memória, do presente aprendido pela atenção e do futuro pela expectação. O senhor cita Dayton como principal guia para o seu estudo. Por que a escolha do Dayton? Porque ele é, na atualidade, o maior especialista no tema. O que ele diz sobre o tema? Ele propõe um modelo chamado de sobreposição, que na verdade ele busca em John Foster. Ele trata a percepção do momento presente como sobreposição do momento passado e do momento futuro. Esses dois momentos, passado e futuro, se sobreporiam e seriam percebidos no momento presente, mas apenas uma parte dele. A parte final do momento passado e a parte inicial do momento futuro.
É dessa forma que ele representa a temporalidade fenomenológica? É dessa forma. E apesar do senhor ter estudado vários filósofos e ter escolhido Dayton como principal guia, há uma divergência entre a tese do senhor e o que foi apresentado por todos esses autores. Onde ocorre essa divergência? Basicamente, nenhum deles conseguiu restringir a percepção do presente ao momento presente. Então, Dayton, ele faz uso de dois momentos que não são presentes, do passado e do futuro. E esses dois momentos eles se sobrepõem no momento presente. Na minha tese, eu defendo que a percepção do tempo ela é momentânea. Tudo que há de passado e de futuro vivido, ele é vivido momentaneamente. Então, é necessário explicar a fenomenologia da temporalidade a partir da sua momentaneidade, sem extrapolar a experiência de um momento. E, no meu ponto de vista, nenhum desses autores fez isso, e é essa a proposta da minha tese. Como o senhor explica, então, um exemplo da temporalidade sendo tratada em um único momento? A chave é a atenção. Nenhum dos autores tratou de atenção, com exceção, nenhum desses autores que eu estudei, com exceção de Agostinho, mas Agostinho restringiu a atenção ao presente desprovido de passado e de futuro, só a percepção do presente. Na minha tese, a atenção ela se distrai. É pela distração da atenção que você pode ter num único momento a percepção do presente, ou seja, a percepção do que você vê, do que você ouve, do que você sente agora, e a percepção de fatos lembrados e a percepção de fatos antecipados que não aconteceram. Tudo isso, passado, presente e futuro, ele é dado num único momento pela distração da atenção, porque é na medida que a sua atenção ela se distrai do que você está percebendo que o seu pensamento vaga pelo passado e pelo futuro. Mas sem que esse passado e esse futuro extrapole o momento presente, o momento da atenção momentânea. Entendi. Hoje em dia as pessoas, elas passam muito tempo no passado e passam muito tempo no futuro, justamente porque elas se distraem bastante. De que forma, então, a filosofia pode ajudar a compreender esse fenômeno e fazer com que as pessoas passem mais tempo no presente e fiquem menos tempos ansiosas, por exemplo? Na medida em que se compreende que o que nos leva para o passado e para o futuro é uma atenção indisciplinada, a disciplina da atenção pode nos condicionar a uma vivência cada vez mais presente. Hoje em dia está muito em moda as meditações, essas práticas assim, que todas elas têm o foco na concentração no que você está sentindo agora. Então elas te instruem a se concentrar ou na sua respiração, ou no seu batimento cardíaco, no que está acontecendo com você. Na medida em que você disciplina a sua atenção para viver o momento presente, o passado e o futuro deixam de ter esse peso tão grande na vida das pessoas. Qual seria a diferença no tratamento do tempo entre as áreas da filosofia e da física, por exemplo, que vai para o campo da natureza? E como o tempo é tratado, como ele é visto nessas duas áreas? A física geralmente toma o tempo como uma realidade objetiva dada, independentemente de que exista um ser vivo para perceber o tempo, ou para ter consciência do tempo, o tempo está dado, ele passa por si próprio. Na fenomenologia, a passagem do tempo é condicionada pela consciência. Na tese do senhor, voltando àquele ponto dos autores, a gente tem que os autores extrapolam o presente ao explicar a temporalidade fenomenológica. Mas, além disso, eles pressupõem a existência da temporalidade fenomenológica ao explicá-la. Na tese do senhor, não. Como isso acontece?
Exatamente porque, como eles não fazem uso da atenção, eles são obrigados a dispor passado, presente e futuro um ao lado do outro, em linha, numa linha temporal, num modelo cartesiano. E esse modelo cartesiano em linha, para que ele seja compreendido, ele já pressupõe uma noção temporal. Para que você compreenda a sucessão de momentos dispostos em linha, você já tem que atribuir a essa linha um valor temporal. Então, eles usam um signo dotado de valor temporal para explicar a temporalidade. Como no meu caso, eu não extrapolo a momentaneidade, no meu caso, na minha tese, não há essa pressuposição do tempo na elucidação do tempo. Quais são as principais correntes teóricas que o senhor utiliza em consonância com sua tese? É basicamente a fenomenologia mesmo, não vai muito além disso não. Existe uma outra filosofia que é a filosofia do tempo, que fala do tempo na física, do tempo nas neurociências, como que essas outras ciências estudam o tempo. Tudo isso também é abordado pela filosofia, mas a minha tese ela foi estritamente sobre fenomenologia, e eu fiz questão de, na introdução, excluir todas essas abordagens para ficar focado na fenomenologia. E quais foram as principais conclusões que seu estudo levou? A principal conclusão é que não existe tempo fora da consciência. O tempo, ele é criado pela consciência. Então, num ambiente em que nós temos o ser humano e outros animais como sendo os seres conscientes, como nós explicaríamos um passado em que não existia vida? Pois é, aí nesse ponto eu tive que elaborar uma ontologia que explica como as coisas são e como elas podem ser. E essa ontologia, ela é fundada em duas premissas. O todo é um e cada um é o todo. Todas as coisas que existem são uma só, mas não como soma de partes. Todas as coisas são uma unidade indivisível. E cada uma das coisas, você, eu, o cameraman, cada uma dessas coisas separadamente são todas as coisas em si mesmo, o todo em si mesmo. Então, na prática, isso equivale a dizer que você, Arthur, é tudo que existe, eu sou tudo que existe, o cameraman é tudo que existe, a formiguinha que passou ali é tudo que existe. Então, o tempo, ele é criação sua, porque você é tudo que existe, mas é criação minha, porque eu sou tudo que existe. E sendo criação minha e sua, e nós somos tudo, é assim que nós compartilhamos um tempo e um espaço em comum. Agora, de forma objetiva, qual a importância da sua tese e do seu estudo para a área da filosofia? Eu creio que nenhuma outra abordagem investigou tão a fundo o fundamento subjetivo da temporalidade a ponto de declarar não existir temporalidade fora da consciência. Daniel, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Eu vou ficar por aqui conversando com o Daniel mais um pouquinho e espero vocês no próximo programa. Até mais!